não existe um corpo que não apresente na sua movimentação tudo que aquela pessoa é. Bom, Sofia, se você for pensar, o corpo, ele é essencialmente a nossa primeira via de comunicação, né? Desde que a gente vem ao mundo. Você pegar um bebê, a comunicação que ele faz é pela via do corpo e a comunicação que ele recebe também é pela via do corpo, né? O bebê ainda não tem acesso ao significado das palavras. Ele, num primeiro momento, ele é afetado pelo contato que chega pela via da sensorialidade e se comunica através do corpo, do gesto, do movimento, da voz. Então, eu diria que a comunicação ela é inerente ao corpo. O corpo é o primado de tudo. É o primado de tudo, do nosso pensamento, o corpo é essa instância que nos constitui, a experiência do gesto que nos constitui. Cara, eu sou Hugo Oliveira. Eu sou Isabela. Eu sou Marina Cobra. E tudo que eu sou é por causa e por meio da dança. Assim. A dança me construiu, a dança me fez quem eu sou. Aqui do Morro da Providência, né, que é a primeira favela do Brasil. Sou artista da dança, educador, pesquisador, produtor cultural e gestor também. Eu comecei a dançar com 14, 15 anos, muito motivado por um amigo, né, que me convidou. Na época eu não gostava muito, achava que não eram coisas de homem. Os corpos não nascem diferentes. É na experiência do gesto que eles vão se constituindo. Então o menino ganha aquilo que a gente chama de uma certa gestologia menino, não porque é da fisiologia humana tem que ser assim, tarará, tarará, aquilo é constituído. Masculino é uma natureza constituída, e feminino também. Uma vez, por ele ser muito meu amigo, e a gente tá na rua, ele me defendeu uma vez numa briga que eu tava tendo e tal, não sei o que, eu falei, pô, esse moleque aí é meu parceiro mesmo, tá? Eu vou me sentir mais próximo dele, assim. E aí ele, cara, vamos um dia na aula de dança, tal, não sei o que. Eu fui na aula, quando eu cheguei na aula de dança, tinha lá um professor que era negro, de dread, liderando uma turma linda, assim. A Manhã do House, ele é uma investigação sobre a relação entre a cultura house e a cultura funk carioca. Como seria se o house estivesse no Rio, né, digamos assim. Ele é o house, óbvio, mas quais seriam as influências que ele sofreria, sabe? E aí é muito pensando o que a gente tem no nosso house, né, pensando no house como uma cultura negra, uma cultura que lá nos Estados Unidos estava à margem, né, era de pessoas que não eram aceitas na sociedade. É a história toda do funk, assim. É uma pesquisa, né? É um desafio mesmo, assim. Quais são as características que a gente pode trazer, por exemplo, para a dança house que identificam os corpos carioca, por exemplo, sabe? A gente trouxe lá algumas coisas para o palco e deixa que as pessoas encontrem, né, essas correlações, ou não também. Assim, não achei que tem nada a ver. Tudo bem. Toda dança, na verdade,
ela é uma memória da história daquela própria cultura, do seu cotidiano, né? Se eles são lenhadores, se eles são agricultores, se eles são mais urbanos, é uma memória. A partir do momento que aquela obra cênica desperta questões, debates, ela também pode trazer novas questões no mundo. Então não é só a filosofia, a ciência política, a história que fazem isso. A arte também tem os seus próprios modos de trazer questões. A maioria das pessoas que se iniciam na dança são muito jovens e vai para a dança atraída pelo lazer, atraída pelo entretenimento. E aí, durante o processo, elas vão descobrindo que aqueles movimentos, aqueles gestos, a construção que tem naquela estética daquela dança, por trás de tudo aquilo ali, para chegar até aquele ponto de construir uma identidade para aquela dança, foram anos de luta, foram anos de discussão, é resultado de disputa, é resultado de negociação, é resultado de resistências, né? É resultado da própria violência sistêmica da sociedade. E aí ele começa a entender que, assim, cara, eu existo, eu vejo coisas que outras pessoas não veem, eu passo por coisas que outras pessoas não passam, e eu posso trazer isso para a minha dança, no meu corpo. A gente que é do gesto sabe o quanto que o movimento ele pode, né, um olhar, um gesto, a posição do corpo pode dizer muito mais do que 1000 palavras. Na dança, a construção de sentido ela se dá de uma maneira muito mais sensorial. Você percebe, né, aquilo e constrói sentido a partir das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas necessidades, dos seus vazios, dos seus cheios, dos seus medos, das suas frustrações, dos seus amores. A gente vai construindo sentido a partir de quem a gente é. Quando a gente está trabalhando com a sensação na dança, você muda o foco da própria movimentação, porque você não está planejando o que você está fazendo, você está muito atento, focado na sensação, e é aquilo que te faz mover. Por não se estar preparado, perde-se a vida inteira. A preparação, porém, para ser completa e certeira, exigiria no mínimo uma existência e meia. Compreende-se, portanto, aquele que titubeia, ao se ver face a face com tamanho compromisso e termina decidindo viver mesmo de improviso. Acho que a dança acrescenta muito no meu dia a dia, no meu autoconhecimento. E acho que eu me entendo mais também como pessoa, assim, como mulher. Eu acredito muito em energia. E... Um momento de tanta energia que você extrapola o seu corpo. O rolê que eu não sei bem explicar o que eu senti, mas quando eu vi... me levaram pra fazer dança. Sair daqui e morar em outro lugar com 8 anos. E é isso. É aleatório, mas eu acho engraçado. Eu usei uma luva. Quando começou a pandemia, aqueles primeiros 3 meses que a gente ficou meio assustado, que uma galera achava que ia ser só 15 dias, outra galera já sabia que ia durar 1 ano, mais de 1 ano. Eu entrei numa de pedir para todos os meus amigos e minhas amigas relatos do presente, alguma coisa que a pessoa estava passando no presente, alguma coisa afetuosa do passado dela, ou algum trauma, que ela tivesse ali também disposta a abrir comigo, e alguma projeção para o futuro. E era um momento delicado para todo mundo, né? Então, acho que isso fez muita diferença em como os relatos vieram e quais os relatos vieram. Um desses meus amigos que eu pedi entrou comigo na ideia, falou, cara, se você quiser alguma ajuda aí, eu posso editar e tal.
era o Diego. Toda a estrutura foi toda criada com base nos relatos que chegaram. A gente não tinha nenhuma estrutura, nenhuma roteiro, nada. A gente partiu dessa divisão entre passado, presente e futuro. E quando chegou no presente, a gente foi mais para dentro de casa, então pensamos em movimentações cotidianas e na questão do apoio, do contrapeso. Foi isso que a gente trabalhou nesse momento do presente. O contrapeso, como você puxa de um lado e o outro puxa do outro, e assim vocês dois se equilibram. Faz muito sentido, né? Sabe, do que se a gente não tivesse tido isso. Não foi porque eu me esforcei mais do que as outras pessoas que ali estavam, sabe? Foi porque pra mim aconteceu coisas de forma diferente, sabe? Eu tenho consciência disso. Então, tá sendo bom ver que a gente sabe conviver. É que minha irmã tinha entrado aqui e eu tenho muita vergonha de falar essas coisas, tipo... Voltei a falar do futuro, ou se eu me estendi muito, me desculpa qualquer coisa, mas... Momento de muita coisa acontecendo, né? Cabeça frita, enclausurada em casa. Você de fato em algum momento alcançar o que você desejou, não necessariamente essa eternamente será a sua realidade. É tipo isso. E ao mesmo tempo tá construindo um futuro, né? Construir, porque é o único lugar que a gente pode... De um sentimento de estar perdido, de que... Não dá pra ficar em silêncio. O seu silêncio é racismo. Os relatos em si é daquele primeiro momento da pandemia que a gente estava, eu acho, né, que a gente estava pelo menos aparentemente disposto a ter uma nova atitude com relação ao mundo. Estamos esperançosos, a humanidade vai mudar e tudo vai começar a dar certo. Tem um momento do vídeo que repete... Fogo nos racistas. Precisa. Fogo nos racistas. Hoje? Fogo nos racistas. Na verdade é um segundo do áudio do Lucas, que o Diego falou. Eu falei que acho que a gente pode dar uma ênfase aqui. Aí eu acho que já pesa o trabalho por um lado, né? De alguma forma, inevitavelmente. Acho que é isso. O corpo tem um lugar na polis, tem um modo de agir, que pode ser um modo criativo, de eu aceitar aquele menino que é diferente, aquela menina que é diferente, que é negro, que é branca, ou não, né? Então a política é sempre dada, e o corpo é o lugar primeiro dessa política, né? A gente vive uma política agora, né, do reacionário, né, normativa, né? Uma normatividade extremamente violenta contra qualquer diferença, né? O grande problema é isso, nessa prática adjudicativa. Aquilo que eu considero bom para mim tem que ser o bom para o outro, aquilo que eu acho que é ruim tem que ser ruim para o outro também, né? Quando você experimenta a diversidade do corpo sem ali qualquer julgamento moral, né, você está pleno essa ética com o outro, né? De saber que o outro vai ser sempre uma experiência da diferença, nunca igual a você. Então ele não é bom, não é ruim, ele é mais elevado, mais elevado, ele é mais natural, menos natural, ele é a diferença, né? Eu acho que faz parte dessa mobilização para se comunicar, o se comunicar com a diferença. Então, não só com aqueles que pensam igual a você. Eu acho que para você ter essa escuta viva, do corpo do outro, você precisa ter o seu corpo vitalizado. Para você dialogar com alguém, você precisa entender qual vai ser o meio que você vai usar, né? Então, aqui a gente está falando o idioma português, né? E está trabalhando através da oralidade. As pessoas elas vão entendendo esse processo de codificação através do movimento. As pessoas depois vão amadurecendo e entendendo como e qual linguagem melhor define o sentimento ou as expressões que ela quer passar, né?
partir do momento que a gente existe em relações, a gente está comunicando, né? Seja através do corpo, seja através do gesto, seja através da música. 1, 2, 3, 4, dá palma, 7. Acho que o nosso corpo, ele registra tudo que a gente vai somando de vivências, experiências e narrativas e então quando a gente fala da dança, que é se expressar através desse corpo, ele vem carregado de todos os nossos confortos e desconfortos, né? Então na hora que eu como artista, eu coloco uma provocação no palco, como essa provocação vai ser alcançada vai depender de como essa pessoa que está assistindo vai receber. Porque é isso, não são códigos, eu não estou falando numa língua que a pessoa também é alfabetizada, né? Então, não estou usando símbolos que a gente já conhece. Como eu falo, copo chama copo, guarda-chuva chama guarda-chuva. Quando eu faço um movimento, é minha emoção que eu estou colocando no movimento e que às vezes você pode pegar como outro lugar. Como essa relação efetivamente vai se consolidar depende da troca, depende do momento, depende de como quem está vendo recebe, depende do que essa pessoa trouxe quando ela chegou naquele lugar para assistir. Quando você for assistir um espetáculo, a pergunta é: o que isso fez com a minha percepção? Porque tem muito mais a ver com quem eu sou do que com o que aquilo quer dizer. Surgiu de um desconforto meu mesmo, eu queria trazer alguma coisa que estava me incomodando, eu ainda não tinha tanta consciência do que me incomodava, eu não tinha tanta consciência social, eu não tinha tanta consciência da política mesmo que a gente tem. Foi ali que eu comecei a pesquisar mais, e aí como mulher eu vi esse lugar de desconforto que era toda essa herança patriarcal que a gente tem na nossa sociedade. É determinismo, sim. E seguindo o meu próprio determinismo é que se é livre. Prisão seria eu seguir um destino que não fosse o meu próprio. Há uma grande liberdade em se ter um destino. Esse é o nosso livre-arbítrio. Querer ser livre é também querer livres os outros. Esse primeiro impacto assim, foi muito forte. Como chegou isso na plateia. E algumas pessoas trouxeram isso, assim, que dias depois ainda estavam mexidas com o espetáculo, ainda sem saber muito o que estava mexida. E a gente também teve o retorno de pessoas que se incomodaram, né? Pessoas que acharam que a gente estava fazendo apologia a partido. A gente está provocando, né? Que a arte é isso, é para provocar. Então a nossa ideia é provocar um questionamento. Como esse questionamento vai ser visto,
aí é a catarse de cada um. Deixar com que a coisa bata pelo sentimento, sabe? É pela sensação, é pelo lugar do sensível. Tem coisas que eu não quero saber, tem coisas que eu quero sentir só, e não quero explicar, eu quero chorar porque eu tô vendo o sol entrar. E aí eu não sei porque eu tô chorando por enquanto. Mas aquilo ali para mim vai bastar, sabe? Senão a gente fica muito nessa lógica racionalista, assim, sabe? De penso, logo existo. Eu existo independente de eu pensar. Eu existo porque o meu corpo pensa, e o meu corpo pensa com outros mecanismos de pensar, né? Que não só o cérebro, assim. Existem memórias nos nossos músculos, por exemplo, sabe? E o músculo está espalhado pelo corpo inteiro. O gesto constitui o corpo constitui um lugar na sociedade, e lugar na sociedade constitui a própria sociedade. A gente nasce genuíno, puro, e aí ali já começam, né? Nossa educação mesmo. Você pode isso, você não pode aquilo, isso não, isso sim, isso não, isso sim, coisa de menino, coisa de menina, coisa pra gente branca, coisa pra gente preta. Perceber que o cotidiano é uma experiência que cria a nossa memória gestual. Cada cultura vai criar um tipo de um inconsciente do gesto onde essas forças vão estar ali dentro. Todo o questionamento do espetáculo é muito nisso. A gente fala muito sobre questionar o que a gente vem reproduzindo, né? Essa é a ideia, assim. Quando que a gente vai pensar em fazer diferente? Se não, agora quando? Ter essa consciência de si como movimento é uma prática de ter consciência de si em outros âmbitos também. Olha essa multidão, espelhos diversos de corpos dançando. Vem, segura minha mão, andança de gente que vive, que sente. Que tem a crença no amor e que faz diferença. Que no fundo há uma razão, onde íris grão em grão, brilho da alma que faz e se faz existência. Existência.